vocês, tudo bem? Espero que sim, espero que continuem tomando as medidas de prevenção contra o Covid-19 para que logo possamos nos encontrar na sala de aula. A nossa aula de artes hoje é sobre a história do teatro. Quem nunca ouviu falar sobre o teatro, né? E muitos de nós já fomos ao teatro, não é? Então vamos lá. O teatro teve a sua origem no século VI antes de Cristo na Grécia. Observem aqui atrás, né? Essa imagem aqui já vem uma imagem de um teatro grego. Olha a estrutura deles. Logo na frente vamos falar sobre isso. Bem, na Grécia aconteciam festas em homenagem ao deus Dionísio, o deus do vinho, do teatro e da fertilidade. Essas festas, que eram rituais sagrados, procissões e recitais, duravam dias e acontecia uma vez por ano na primavera, o período em que eles faziam a colheita do vinho naquela região. Então, aqui você já observa, né? Nós já temos essa imagem aqui de uma dessas festas em homenagem ao rei Dionísio. Aqui nessa imagem, nessa fotografia, nós observamos um teatro, né? Um teatro grego, né? E aqui ele mostra a estrutura física, a construção, né, do teatro grego, como eram as construções dos teatros gregos naquela época. Observando a imagem, vocês podem observar que as arquibancadas eram feitas de pedras. Essa estrutura ela foi bem elaborada a fim de que todos que estivessem ali, a plateia, pudessem assistir aos eventos com a mesma qualidade de visão. Então, por isso, as arquibancadas dessa forma, né? E aqui ao meio, que é chamado de orquestra, né? Eram onde aconteciam os eventos e as pessoas, a plateia, o público, né, de todas os degraus aqui da arquibancada, eles poderiam ter uma visibilidade maravilhosa, muito boa, né, ao assistir o evento que estava acontecendo aí na orquestra, tá bem? O teatro no Brasil. Bom, na época do Brasil colônia, o povo brasileiro aprendeu muita coisa com os portugueses, né? E o teatro, ele é uma dessas heranças, tá bem? É uma herança portuguesa. Aqui você observa uma imagem, né, de um português aqui, talvez esteja encenando alguma peça, algum teatro mesmo, né? Então, vamos lá. Instrumento pedagógico usado pelos jesuítas. O teatro, ele era tido naquela época do Brasil colônia como um instrumento pedagógico, né, que era usado pelos jesuítas. De que forma? Na catequese, quando eles iam catequizar os índios, né, como você observa aqui na imagem, aqui nós temos os padres e os índios ao redor, né, dessa imagem. Então, eles utilizavam de suas influências na música e no teatro, tá bem? Os jesuítas, os padres. Eles ensinavam a sua religião através de peças teatrais. Eles observaram, né, quando chegaram nas nossas terras, os jesuítas observaram que os índios, eles tinham muito jeito para artes. Para a arte, através de quê? Das pinturas nos seus corpos, nas danças que eles gostavam de dançar, os indígenas, né? Então, eles aproveitaram essa predisposição dos índios para a arte e catequizavam através das peças teatrais e do teatro. Nesta época, o padre que era responsável pelo teatro era o padre Anchieta. Tá bem? A evolução no teatro. A evolução do teatro no Brasil. Com a chegada da família real em 1808, aqui no Brasil, o teatro passou por uma intensa transformação.
para melhor, claro, mas com alguns pontos negativos, né? Nessa época, o rei Dom João VI, né, ele, por meio de um decreto, determinou que o teatro brasileiro pudesse ter apresentações melhores, né, no entendimento deles. E aí o país passou a receber muitos espetáculos franceses, espetáculos belíssimos que eram vindos da França para se apresentarem no Brasil. Era uma época que o teatro brasileiro não podia usar seus costumes e nem a sua cultura, né, inseri-los nas peças teatrais, na sua arte. Somente em 1832 é que o teatro brasileiro começou a utilizar os seus próprios artistas, né, os artistas brasileiros, né, e também a inserir os seus costumes e a sua cultura nas peças teatrais, nas suas apresentações, tá bem? Então, eu espero que tenham entendido um pouquinho aí sobre a história do teatro, como surgiu. E é maravilhoso você ir ao teatro, né? Teatro Amazonas, que nós temos aqui no Amazonas, né? Nós podemos participar, nós podemos ir prestigiar os eventos, inclusive, né? Quando nós não estávamos na pandemia, temos a época aqui do ano que acontece, né, o festival de teatro, festival de ópera, enfim, e muitos convidados de fora vêm se apresentar aqui nos nossos teatros, que não tem só o Teatro Amazonas, tá bem? Então, vai ficando aqui a nossa aula de artes com essa frase do nosso querido Dom Bosco, né? Nossa vida é um presente de Deus. E o que fazemos dela é o nosso presente para Deus, para Ele, né? Então, fiquem com Deus, um grande beijo, estudem, continuem fazendo suas leituras, se empenhem como sempre vocês fazem, que logo, logo nós estaremos juntos. Qualquer dúvida, no portal, ou lá no WhatsApp, ou no meu e-mail, tá bem? Beijinho!